Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados, e aos irmãos das redes sociais também, que estejam conosco nesse dia, nos assistindo a nossa palestra. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz, que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, que encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra nesse salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos, irmãos, a colaboração para a montagem da cesta básica. O Lar Irmã Esther está precisando muito que vocês colaborem conosco para fazer cestas para os irmãos necessitados. Quando vocês vêm, pode trazer um quilinho de qualquer coisa, tá? Não precisa ser toda vez que vem, mas se traz 1 ou 2 vezes por mês já ajuda muito, já vai colaborar muito, tá? Porque tem a necessidade está grande demais, e o lar não está conseguindo, tá, ajudar todos que precisam. E o lar agradece. Vamos também falar que nós temos o curso de cabeleireiro e manicure aqui no Lar Irmã Esther mesmo. O início é dia 14/4, das 13h30 às 15h30. Se você souber alguém que quer fazer, tá? Às vezes a pessoa precisa para ganhar um dinheirinho, né? Fazer alguma coisinha, aprender algo, indiquem, tá, irmãos? É gratuito, tá? Inscrições para a irmã Jubileta ou Valquíria. Também temos curso de pintura em tecido, crochê e tricô. Também às terças-feiras, 13h30, às 15h30. Inscrição com a Yara ou com a Dona Noemi. Também gratuito, tá? A gente conversa com ela direitinho que vai ser bem esclarecido. Temos também o início dos estudos para jovens de 12 a 17 anos, nas segundas-feiras à tarde, à tarde e à noite, e sábados à tarde. Informações na recepção. Também temos evangelização infantil. Vamos plantar a semente do cristianismo em nossas crianças. É de 7 a 12 anos. Informação na sala das crianças com Maria Lopes. Pedimos que elevem seus pensamentos a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que faremos agora no momento, com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Amem os seus inimigos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861, 14. Que juízo farão de mim, se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu? Os loucos e os homens atrasados, como vocês, irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos, intelectual e moralmente, dirão que eu agi com muita sabedoria. Reflita um pouco, por uma palavra inofensiva, muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado e, ao responder de maneira agressiva, acontece a provocação. Antes que chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a si mesmo: será que agir como cristão? Se você eliminar da sociedade um de seus membros, como explicará isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, uma mãe, o seu filho, das crianças o pai, e com ele o sustento deles? Que assim seja. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus,
divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe por todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Vamos passar a palavra a nosso irmão que fará a palestra para nós hoje. Seja bem-vindo. Boa tarde, meus queridos irmãos encarnados e desencarnados e das redes sociais. Boa tarde. É muito bom estarmos aqui reunidos nessa casa de Deus, que é o Lar Irmã Esther, para falarmos dessa maravilhosa doutrina que é a doutrina espírita, através dos grandes ensinamentos do nosso divino Mestre Jesus, o Cristo de Deus, que traz toda a verdade, consolidados por Allan Kardec. Bem, meus irmãos, o assunto hoje, ele é um assunto muito bom para todos nós. Trata-se da a missão espiritual dos pais. Olha que assunto. Nós, enquanto espíritos encarnados, antes de reencarnar, nós fizemos o nosso programa reencarnatório, aonde assumimos responsabilidades perante Deus. E uma das maiores responsabilidades que nós tivemos na nossa missão foi ser pai, ser mãe. E por uma razão simples, os filhos que nós geramos biologicamente, Deus nos deixou, Deus nos concedeu para que isso ocorresse. Portanto, os nossos filhos, na verdade, são filhos de Deus, que, confiando em nós, autorizou que eles nascessem na nossa família. E aí, irmãos, nós passamos por um processo que às vezes é complicado e às vezes é difícil.
regra geral, e na maioria das vezes, nós, homens e mulheres, não estamos preparados para o casamento e para ter filhos. Tudo é novo para nós. O nosso primeiro filho, coitado, é o nosso laboratório de experiência. Com ele nós vamos aprender a ser pai e a ser mãe. Se tiver mais de um, os outros vêm tranquilos, gozando às vezes de mais liberdade que o coitado do primeiro. E aí, antigamente, nos velhos tempos de criança, havia uma separação bem clara dentro do lar. O pai era o provedor, ele saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, administrando a casa, administrando tudo. Geralmente no final da tarde, quando o pai chegava, a mãe fazia o seu famoso relatório. O fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, não sei o que lá. Tudo que acontecia. O pai, como juiz, dava os castigos. Para os homens, muitas vezes, era lei, era chinelo assobiando, quando a mãe já não tinha usado as havaianas para isso. Então, era essa a regra. O pai era o provedor e era o juiz. Na época, e a gente entende, eu passei por isso, as coisas eram assim. Por quê? Porque era de pai para filho. Então, digamos assim, o ensinamento das crianças era aquele empirismo. Ah, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Ah, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim. Só que as coisas foram caminhando, foram se modernizando. Naquela época, poucas mulheres trabalhavam fora. Hoje, em função de tudo que está acontecendo, a mulher também saiu para trabalhar. Então o homem hoje mudou um pouco. Ele não é mais um juiz. Ele é um companheiro dela, ajudando na criação dos filhos. E hoje, graças às informações que se tem, é possível que as pessoas hoje tenham livros, filmes, cursos para fazer, para aprender a ser pai. Então está mais facilitada a coisa hoje. Mas aí existe uma outra coisa que acontece. Que hoje, como os dois trabalham fora, tem as creches. Então as crianças passam o dia inteiro na creche. Então aquilo que tinha que ser o pai e a mãe educando os filhos, formando o caráter dele, sendo exemplo para ele, mudou. Hoje isso é dado por terceiro. Então a gente até diz assim, terceirizar a educação dos filhos. E aí acontece um outro fenômeno. Os pais, como eles ficam muito pouco tempo com os filhos, eles querem compensar esse tempo que ficaram com eles. E aí acontece assim, leva o filho para o supermercado, leva o filho para o shopping, leva o filho, enfim, para qualquer lugar. E os filhos, a gente sabe, são crianças de 4, 5, 6 anos, porém, eles são espíritos. Então eles já têm alguma coisa dentro deles, que não é tão infantil assim como a gente pensa. E aí fica a famosa chantagem. Ah, meu pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, vai lá, vai aquilo. Eu disse, quero. Aí o pai e a mãe se
tendo uma culpa que não precisava ter, começa a ceder as coisas para os filhos. E aí, meus irmãos, acontece essa problemática que existe hoje na própria educação, do próprio ensino, onde as crianças não aprenderam muito bem o limite que cada um tem que ter, e dá um choque com os professores. Porque, na verdade, o professor está ali para instruir e jamais para educar. Educação é de casa. Mas como a gente terceirizou essa educação, então o pai fica assim, não sabe o que fazer. Às vezes vai chamar a atenção, lá na creche a professora disse isso, lá na creche a professora disse aquilo. E aí, falando com uma amiga que passou por esse processo, ela disse uma coisa muito interessante e que me chamou a atenção. Ela disse assim: Leonardo, eu sei que quando eu criava meus filhos, tanto eu como meu marido, nós tínhamos pouco tempo para dar atenção para eles. Como eu sabia disso, eu procurei fazer o quê? Procurei qualificar essa atenção. Pouco tempo com qualidade. Olha, irmãos, interessante isso, a gente pensar, né? Dar qualidade no filho. Não aceitar tanto essa parte de chantagem, não, tem que dar, e aí enche o filho de coisa, enche o filho de. Né? Mas aquela ligação, aquele elo que tem entre pai e filho, está um pouco quebrado. E é essa barreira que nós temos que ter consciência e precisamos quebrar. Porque, como eu falei no início, nós assumimos uma missão perante Deus, que é cuidar dos filhos dele. Por quê? Porque um dia ele vai chegar e dizer assim para mim: Leonardo, o que fizeste com meus filhos? Então, meus irmãos, está na hora da gente refletir sobre esse assunto, pensar, caminhar para buscar uma alternativa. E hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação boa, como tem muita informação má também. Mas a gente tem que separar o joio do trigo e buscar informações para educar o filho. E nós, como avós, e eu, como bisavô, também ajudar. Se devemos buscar caminhar junto, nós também ajudar da forma que puder. Porque é importante isso. Por que é importante? Porque essas criaturinhas é o futuro. E como é que nós queremos o nosso futuro? Esse futuro que está aí, de ainda em pleno século XXI, as pessoas se matarem em nome de Deus, as pessoas se matarem por conquistas materiais, por orgulho, por vaidade, por egoísmo. Morrem quantas pessoas? Ninguém. Em pleno século XXI, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo por doenças. Então, irmãos, e isso que dizem que nós avançamos muito intelectualmente. Que hoje nós temos muitas informações. Mas eu vou confessar para vocês, e até peço que vocês me perdoem o que eu vou dizer agora.
Eu vejo assim que as pessoas, quando vão se informar, seja na televisão, seja nas redes sociais, eu observo uma coisa que eu fico assim espantado. É só violência, é só buscar fulano matou Beltrano, porque lá não sei o que, um cara matou tantos, outro cara matou tantos. E aí, irmãos, eu fico lembrando que na década de 70 tinha na Rádio Farroupilha o programa Sérgio Zambiasi, que era isso. Passou do rádio para a televisão, para as redes sociais. E nós não mudamos nossa maneira de pensar. Você acredita que o mundo é só isso aí? É só a violência, é só a maldade. Que hoje, quando a gente constrói uma casa, é quase um castelo. Temos que ter cachorros ferozes, temos que ter muros altos, temos que ter isso, temos que ter aquilo. Por que está falando isso? Por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que está faltando? E isso que quem lê os livros do Brasil, o Brasil sempre foi tido como um país cordial. Mas o que está acontecendo, será que nós somos cordiais? Nós precisamos ver por que eu estou dizendo isso. Porque, como eu disse antes, Deus vai nos cobrar se nós pecarmos por omissão. Deus vai nos pegar, vai nos cobrar se nós pecarmos por radicalismo, ser radical. Ou seja, todo mundo que pensar diferente de mim é meu inimigo. Por quê? Se nós, todos nós que estamos aqui, somos um diferente do outro, eu não sei como é que pode dizer que tem que pensar igual. Então, nós temos que começar, irmãos, e isso é importante, nós temos que buscar muito Jesus e ser Ele o nosso modelo da nossa caminhada, porque Ele mostrou, comprovou o amor, mas o amor verdadeiro, não aquele amor possessivo, não aquele amor, isso é meu, isso é meu, isso é meu, não, nós. Ele sempre falou no plural, ele nunca singularizou nada. E é isso que nós temos que buscar. O entendimento, a compreensão e a aceitação das pessoas. Porque muitas vezes nós somos preconceituosos. E às vezes taxamos um irmão, não gostei dele. Eu não sei nem como é que é o nome dele. Eu não sei nem o que ele faz. Não sei nem onde é que ele mora, mas eu não gosto dele. Será que está certo isso? A gente sabe que tem entre nós pessoas inimigas que não gostam da gente. Mas tudo bem, vamos respeitar. Agora, eu não posso, por uma questão política, religiosa, esportiva, eu ficar inimigo dentro da minha família. Ninguém se dá mal, ninguém se dá bem mais. Todo mundo é inimigo. Será que está certo isso? Será que por uma coisa que nem se sabe direito o que é? E é interessante, né? Porque se, às vezes a gente pega a etimologia das palavras, né? Por exemplo, política, né? É interessante o significado, né? Política seria a polis, é cidade, né? É do grego. Então, política é a ética da cidade. E aí?
Será que nós podemos dizer que a nossa cidade tem ética? Então, irmãos, vamos começar. A primeira coisa que nós temos que fazer é se apresentar para nós mesmos. Muito prazer, eu sou o Leonardo. Eu sou um sujeito assim, 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 assim. E aí, nós conosco mesmo, Leonardo, acho que tem que baixar a bola aqui, acho que tem que fazer assim, começar a nos conhecer. Porque se eu não conheço a mim mesmo, como é que eu posso criticar ele? E não tenho direito de julgar ninguém. Até Jesus ensinou: não julgueis para não ser julgado. Porque eu não posso, para mim, julgar alguma coisa. Veja bem o seguinte: quando a gente vê um juiz fazendo um julgamento, ele estuda o processo de cabo a rabo e vê isso, e vê o que diz a lei, aquilo, não sei o que lá. Até ele emitir o julgamento dele, ele estuda bastante, lê bastante, ouve o que os advogados têm a dizer, ouve o que o promotor tem a dizer, ouve o que a vítima tem a dizer, ouve o que está sendo julgado. E nós, só por um simples olhar, já está achando: o cara não vale nada, o outro não sei o que lá. E aí, irmãos, é interessante isso. Aí nós estamos cometendo uma coisa que a palavra ficou meio distorcida. Nós estamos cometendo um adultério. Porque para nós, o adultério é a traição. O marido trai a mulher trai o marido. Não, o adultério é mais do que isso. O adultério é falsificação, o adultério é emissão de juízos errados. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar as pessoas diferentes, aceitar as pessoas como elas são. E nisso, aceitar as pessoas como elas são, eu gosto de contar uma história, já contei para vocês, eu peço perdão, mas é que eu adoro essa história. O Chico Xavier, todo mundo sabe que é o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um amigo que de vez em quando ia visitar. Só que esse amigo, talvez a última vez que ele tivesse tomado banho foi quando ele nasceu. Então ele era realmente uma figura nauseabunda, ou seja, fedorento ao extremo. Tanto que os colaboradores do Chico, quando essa criatura se aproximava, todo mundo saia da sala. Porque é um cheiro insuportável. Mas o Chico recebia o cara, abraçava, fulano, né? Tá? Conversava com ele como se ele tivesse tomado banho, saído do banho e falasse: o que nós conseguimos tirar dessa historinha? O Chico não julgava ninguém. E a gente começar a perceber isso aí, vai entender e aceitar mais as pessoas. E é isso que a gente tem que fazer: olhar. Porque nós não podemos nos esquecer que todos somos irmãos, filhos de Deus. E quer queiram, quer não queiram, enquanto nós não conseguimos nos relacionar com respeito, com amor, com caridade, nós não seremos felizes. Veja bem, Deus não está dizendo: não, vai lá e cava um túnel, vai lá e faz. Não. Ama teu irmão. E até Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E será que a gente consegue entender esse significado da palavra amor? Será que a gente consegue entender isso? Consegue olhar para o irmão, aquele irmão que nos fez coisas ruins, aquele irmão que nos deixou empenhado, e dar um abraço nele? Jesus, o nosso modelo, fez isso.
Depois que ele ressuscitou, entre aspas, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi lá onde estava Judas Iscariote, deu um abraço e perdoou Judas Iscariote. Olha, meus irmãos, tudo que Judas Iscariote fez por Jesus, e Jesus teve esse gesto de amor. E é isso que nós temos. Não você tem que agir igual a Jesus, porque aí não é isso. Mas usar o modelo. Ter sempre que nós precisar tomar uma atitude, nós tomar uma decisão. E como Jesus faria isso? Porque nós somos filhos de Deus. Como disse Jesus, vocês são deuses. E aí, nós agimos como Deus? Nos comportamos como Deus? Aceitamos nossos irmãos? Sabemos perdoar? E aqui, eu quero contar uma outra historinha para vocês. O Hitler, ele tinha uma missão na Terra de ajudar todos os irmãos, de praticar o bem e a caridade. Infelizmente, ele foi para o lado mal. Era um cara inteligentíssimo. A inteligência dele era acima da média. Ele fez tudo aquilo que ele fez. Matou milhões de pessoas. Responsável, não que ele próprio tivesse matado, não, mas foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Morreu. Aí ele foi chamado por Jesus e foi julgado pela equipe de Jesus. E nesse julgamento, ele foi condenado a ficar 1000 anos da Terra preso no planeta Plutão. E aí, Gandhi, soube disso, pediu para Jesus para ser o carcereiro de Hitler. Jesus concedeu. Então, o Hitler estava no planeta Plutão sendo pela companhia Gandhi. Veja, irmãos, ele não vai ficar só nos 1000 anos. Ele vai ter que, depois de cumprir esses 1000 anos, retornar e resgatar o que ele fez. É aquela história. Se nós prejudicarmos alguém, nós pedimos perdão. Mas além do perdão, nós temos que resgatar o mal que a gente fez para os outros. Então, irmãos, nós precisamos o quê? É mais fácil nós amarmos, aprender a amar, compreender a pessoa, aceitar as pessoas como elas são. E é isso que nos interessa. Vamos começar com um propósito de nos entender melhor, nos aceitar melhor. E tenho certeza que a nossa vida vai ser muito mais fácil, muito mais gostosa se dá para nós ser. Poderemos ser até felizes. Porém, quando chegar lá no fim, nós morrermos, nós vamos chegar perante Jesus e dizer assim: Jesus, mestre, eu combati o bom combate e venci graças ao Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos pela paciência que tiveram, que vocês tenham todo o tratamento que vocês têm, que seja muito bom para vocês, que vocês levem com vocês Jesus na vossa mente, Deus no vosso coração. Muito obrigado e até a próxima.
Agradecemos então ao irmão Leonardo, que eu não mencionei o nome dele no começo, mas a Maria acho que já conhece ele, né? Leonardo é o nome dele. Agradecemos, a Bela parece que ele nos passou, irmãos. Então, vamos agora pedir aos irmãos médios se dirigirem às suas salas de trabalho. E vamos também deixar uns 2 minutinhos, assim, vocês aguardando quem tem as fichinhas para atendimento. Tá, irmãos? Quem é que tem fichinha? Tá, deixa 2 minutinhos até os irmãos chegarem até as suas salas de trabalho. Vocês podem se deslocar, tá? Desobsessão, eu acho que é atendimento fraterno. E depois vai ser realizado aqui o passe coletivo, tá? Se quiser já se deslocando suas salas de atendimento, já pode ir, porque os médicos já saíram. Pode ir com essa linha lá de atendimento. Pode ir, irmã. Lá atrás. A irmã vai fazer agora a leitura para nós da prece de Cáritas, que vai ser o passe coletivo, certo? Vão se deslocando. E quem tem fichinha pode ir, tá, irmã? Pode ir, irmã. Quem mais tem fichinha pode se deslocar. Bota ali no lixinho, se quiser. Desculpe, irmãos, voltei aqui. Tem mais. Pode sair aqui pela frente, ó, irmãs. Sai pelo ladinho aqui, ó. Alguém também tem atendimento com a equipe João Mandel, que não se deslocou ainda? Eu acho que todos já se deslocaram, né? Quem tem as fichinhas. Então, irmãos, nesse momento vamos serenar a mente e o coração para receber o tratamento nessa tarde, que vai ser que for todos receberam já um pedacinho desse tratamento. Não é? No momento que vocês entraram lá na portinha, no começo, vocês já estavam recebendo esse bálsamo de amor, de atendimento do mundo espiritual. Quando nós entramos, ali na portinha estreita, no corredor, nós estamos recebendo esse tratamento nessa tarde, tá, irmãos? Então, serenando a mente para receber a última parte do tratamento de todos vocês, com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e vontade, dai força àquele que passa pela provação e dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, nosso Pai, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e o órfão o Pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem, e que assim seja. Foi permitido, foi passado o passo nessa tarde, que os irmãos vão com Deus, que Deus acompanhe.